Pessoal, eu tô passando aqui de 100 mil reais em vendas esse mês, trabalhando 100% online. Você deve estar se perguntando de onde que saiu todo esse dinheiro, certo? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas pra mim praticamente todos os dias no piloto automático. E você precisa configurar somente uma vez e depois ele faz tudo sozinho. Você quer saber mais sobre isso? Clica no link aqui embaixo e vem comigo. Só tem cachorro grande agora, é briga boa. Atlético Paranaense pega o Santos. Quem passar desse jogo enfrenta o vencedor de Grêmio e Flamengo, que chama atenção pelo reencontro, tão rapidamente assim já reencontra seu ex-time, o Renato, comandante do Flamengo. Aí do outro lado, São Paulo e Fortaleza, duelo tricolor contra Fluminense e Galo, duas equipes que seguem vivas na Conmebol Libertadores. Vamos começar a falar sobre isso? Perguntar pra você, Antero, que faz tempo que eu não te vejo, amigo. Maior confronto é mesmo esse, Flamengo e Grêmio? É esse que desperta mais a atenção pelo reencontro do Renato com o seu ex-time? Boa noite. Boa noite. Olá, Marcela. Que bom vê-la aqui de novo. Zupac, Edu. Eu vou falar mais pausadamente, porque eu estou tendo um retorno. Então eu tenho um eco e vai embaralhar minha cabeça. Bem, vamos lá. Por retrospecto na competição, pela história de finais e de títulos, Flamengo e Grêmio, é a que reúne mais times que conquistaram títulos e chegaram à final. Porém, neste momento, se analisarmos as duas equipes, os dois elencos, é claro que é uma disparidade em favor do Flamengo. O Flamengo tem mais opções e o Flamengo joga melhor, muito melhor do que o Grêmio. Ok, se trata de uma etapa de mata-mata. São dois jogos. É possível o Grêmio, com a história que tem, com o técnico que tem, o maior vencedor da Copa do Brasil, surpreender. E aqui não é um desdém com o Grêmio, não. É a realidade das duas equipes. O Grêmio, ele corre por fora desse duelo com o Flamengo. A preocupação... agora sumiu. A preocupação do Grêmio, antes de mais nada, é recuperar-se, é reagir no Campeonato Brasileiro. Esse é o objetivo número 1. Claro que, eventualmente, avançar para a semifinal vai lhe dar mais ânimo também no Campeonato Brasileiro. Imagina se chegar à final, se chegar a 10ª vez à final da Copa do Brasil, tem 5 títulos, 4 vices, será algo extraordinário, e mesmo com essa contradição do Campeonato Brasileiro. Porém, vendo agora, é uma tarefa bastante difícil. É um desafio enorme para Filipão e seus jogadores. E como eu falei, 2 jogos, acerta tudo nesses 2 jogos, ele vai seguir adiante. Mas também, com a qualidade do Flamengo hoje e com a inconstância do Grêmio atual, 2 jogos, olha, se mostram um número suficiente para quem estiver melhor avançar. Ou quem está melhor, né? A gente mostra uma tela, Antero, sobre Flamengo e Grêmio, um retrospecto dos últimos jogos, inclusive os últimos jogos com o Renato Gaúcho à frente do Grêmio quando enfrentou o Flamengo. E olha, o Flamengo não perde para o Grêmio há 8 jogos, com 6 vitórias do Flamengo, 2 empates, 18 gols do Flamengo, 5 gols do Grêmio. O pessoal tava brincando, agora só falta o Flamengo ir lá e perder, e o problema é ser o Renato. E se o Renato estiver ouvindo isso, ele vai falar engraçadinha. Vamos ver o que vai acontecer. O confronto é realmente muito bom. Daqui a pouquinho a gente vai falar também do Renato Gaúcho, que teve essa semana livre de treinos e enfrenta o Internacional e segura o Internacional. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas também quero que você faça uma análise sobre isso, Zupac, sobre esse retrospecto recente dos confrontos. É um confronto enorme, né, Marcela? Primeiramente, uma ótima noite a você, ao Edu, ao Antero, ao Fã de Esporte. É um confronto que já foi final da Copa do Brasil, em 97, né, a final em que o Grêmio venceu dentro do Maracanã. Mas o momento é muito distinto, né? Então, quando a gente pensa nesse confronto, a dúvida que fica não é nem qual Flamengo vai enfrentar o Grêmio, é qual Grêmio vai enfrentar o Flamengo, né? Será que quando a gente tiver esses confrontos de quartas de final, o Filipão já vai ter de volta os jogadores extremamente importantes que hoje estão no departamento médico? Maicon, Kahneman, Douglas Costa, Rafinha, Diego Souza, esses jogadores que não estão bem fisicamente e que sem eles o Grêmio é outro time, eles estarão em condição de enfrentar o Flamengo nesse mata-mata? Se sim, muda
assim, drasticamente a perspectiva do Grêmio, né? E se eles estiverem em forma, como é que vai ser a reinserção desses caras no time? Como é que o Grêmio vai se comportar com a volta desses jogadores ao time? Porque há uma distância muito grande entre esses titulares, jogadores consagrados, badalados, alguns veteranos, caros, importantes para o Grêmio, e a molecada que vem entrando para suprir, há uma diferença muito grande. E por isso, entre outros fatores, o Grêmio vem sentindo demais a temporada dentro de campo. Então, se for o Grêmio de hoje, não dá muito jogo. O de hoje não dá muito jogo. Se for o Grêmio no papel, a coisa fica um pouco mais equilibrada, mas ainda o Flamengo é o favorito, porque o Flamengo vem jogando muito bem, e o Flamengo é favorito contra qualquer time brasileiro, em qualquer tipo de competição, com esse futebol atual. O meu confronto predileto dessa fase quartas de final é São Paulo e Fortaleza. Eu acho que nesse confronto a gente vai ter o duelo mais interessante, porque o São Paulo vem se comportando melhor nas Copas do que no Campeonato Brasileiro. No papel, o São Paulo tem um bom time, tem um bom técnico, e o Fortaleza é um time interessantíssimo. Então, a minha maior expectativa é para São Paulo e Fortaleza. Uma unha. Daqui a pouco a gente vai falar de Santos e Corinthians que se enfrentam. Agora a gente fala de Campeonato Brasileiro, mas com foco em outro jogo. Vice e campeão do ano passado se enfrentam, Flamengo e Internacional, depois da tão sonhada semana livre de trabalhos. Vamos conferir. Uma semana. Talvez não seja o que Renato Gaúcho precise, mas foi o que Renato teve. Uma semana recheada de treinamentos para afinar o Flamengo principal. Explica melhor, professor. Eu preciso de uma semana para poder treiná-los mais, colocar algumas ideias a mais para essa equipe, já que a gente tem tido muito pouco tempo para treinar. Então vou aproveitar bem essa semana para ficar com o grupo aqui, treiná-los, já pensando nos próximos jogos, no caso no domingo contra o Internacional e depois o da Libertadores. Semana cheia para trocar ideias com os atletas sobre posicionamentos e ouvir também sugestões. Foram atividades divididas entre treinos táticos e físicos no Ninho do Urubu. O boleiro Renato sabe também o momento de parar e estudar estratégias. Com os principais jogadores renovados, o Flamengo volta a campo neste domingo contra o Internacional no Maracanã. Ainda sem Rodrigo Caio. O zagueiro segue em trabalho de reequilíbrio muscular sem previsão de volta. O restante, todos apostos. Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta e companhia. O Flamengo avassalador de Renato deu apenas uma pausa para ensaio e quer mostrar que com descanso e treino é possível se apresentar de maneira ainda melhor. Ave Maria, isso aí foi o que os adversários fizeram durante essa semana de treinos. E aí eu te pergunto, Antero Greco, dá para aumentar ainda mais o sarrafo desse Flamengo depois de uma semana inteira de treinos, que era a semana que o Renato Portaluppi, agora Renato Gaúcho, ele é Renato Portaluppi lá no Sul, mas que o Renato Gaúcho tanto queria como Flá? Dá sim, claro. Esse time aí já mostrou do que é capaz, deu uma queda, oscilou em alguns momentos na temporada 2020, nesta também, agora parece ter reencontrado o caminho, e sim, tem possibilidade, claro. Nós vimos pelos resultados expressivos, consistentes, convincentes e em diversas frentes, pronto, fazendo vários ecos ou rimas aqui. Seja em Copa do Brasil, seja na Libertadores ou no Campeonato Brasileiro, é um Flamengo que assusta. Aliás, nós falamos que é um desafio para o Grêmio, seria para qualquer outro dos 6 times que passaram para a próxima fase da Copa do Brasil. Sim, se pode esperar, não diria vai já um Flamengo melhor ainda, mas um Flamengo mais descansado com a sua tropa titular, não sei não, hein? Esse Internacional que se cuide. Zupac, depois da vitória sobre o ABC, alguns jogadores ali marcaram seus pontos com o Renato, né, entre os reservas, o Pedro jogando bem, Mateuzinho. Vitória ali, 1-0 sobre o ABC, mas agora pensar no Campeonato Brasileiro e o torcedor do Flamengo querendo mais show. Será que o Flamengo show do Renato continuará em campo contra o Internacional? Tem até um aspecto Grenal aí, né, Renato contra o Inter.
É verdade. E se a gente parar para olhar as vitórias do Renato no Flamengo, a primeira contra o Defensa, 1-0 na Argentina, o Flamengo não jogou bem. Ali o Flamengo até nem mereceu vencer, mas venceu, né? A partir dali foi goleado e foi show para cima de todo mundo. Não foi show o tempo inteiro, né? Por exemplo, o primeiro tempo contra o São Paulo não foi show. O segundo tempo contra o Corinthians não foi show, porque o Flamengo não quis, né? O Flamengo descansou do show que deu no primeiro tempo. Mas o Flamengo ganhou com muita tranquilidade, goleou praticamente todo mundo desde então. E isso gera muita preocupação no duelo deste final de semana contra o Inter. Preocupação, evidentemente, do lado colorado, porque o Inter até o presente momento não conseguiu se encontrar com o Diego Aguirre. Então o Inter hoje ele não é nada, assim. Ele não é aquilo que ele quer ser e não é aquilo que ele tentava ser. E o Flamengo não, o Flamengo tem sido, né? O Flamengo tem sido o que ele se propõe a fazer, que é jogar com alegria, jogar com ofensividade, jogar com intensidade, vencer e golear, né? Então o prognóstico é bastante complicado para o Internacional, principalmente após uma semana de treino e descanso para os principais jogadores do Flamengo. Pois é, por isso que eu disse que os adversários, quando vê o negócio, dizem, lá vem esse rubro-negro. Agora, Antero, você estava falando sobre o medo, sobre o temor mesmo que os adversários têm quando vem o Flamengo. Você acha que isso também tem a ver como o time entra em campo? O Corinthians entrou se segurando um pouquinho mais e isso pode fazer com que o Internacional também entre dessa forma? Só um minutinho, deixa, aqui a gente não esconde nada do fã de esporte. Ó, não sei se dá para vocês... Tá ouvindo isso aqui, ó? O amigão. Isso é hora. Ô, saudade. Fala, o que você quer? Pergunta se ele não assiste ao canal. Tá, mandando um abraço pra você. Ah, sim, pro Edu, pra Marcela, pro Zupac. Ah, vai trabalhar, rapaz. Você vê, a gente te ama, amigão. Ele liga de propósito durante o programa. Você não tem o que fazer. Volta logo, amigão. Mas, ó, vocês viram que não é mentira minha, né? Beijo. Tava aqui. Bom, agora eu já cortei o amigão. Qual era o resto da pergunta que ele me distraiu? Era para perguntar se os adversários eles começam e eles acabam entrando de uma maneira mais na defensiva mesmo, sabendo do superpoder do Flamengo. Nós devíamos ter perguntado pro amigão, né? No viva voz, assim. Olha lá, aí o cara continua ligando, não é possível, vamos deixar para lá. Sim, entra como. Não, o mais engraçado é se ele esbarrou sem querer no nome do Antero, né? Tá ligando sem querer. Lá no ar, né? Ele tá aqui ainda, aparece. O Abel, aqui. Depois é o Antero. Não desiste. Olha, é claro que todo adversário do Flamengo agora entra com uma preocupação que é como, primeiro, né, frear o ânimo desse adversário. Quais seriam eventuais pontos fracos a serem atacados? É um desafio, né, que poucos têm conseguido superar ou até igualar-se ao Flamengo. O Zupac lembrou bem do São Paulo, que teve um primeiro tempo bem interessante, mas depois aí, Zupac, eu vou te falar, a hora que entrou um e depois foi aquele show, viu? De repente aquele show que a gente muitas vezes vai ver, a banda lá, o cantor começa mais ou menos, aí o cara se empolga e ninguém segura mais. É o que aconteceu no Flamengo contra o São Paulo. Mas o que não pode ter é a postura do Corinthians, é impressionante, né? A sensação que deu que os caras entraram e falaram assim, não tem jeito, nós vamos perder. Não perder, não jogaram nada. Quer dizer, o Flamengo claramente tirou o pé, foi camarada, porque senão seriam 6, 7 gols, sei lá quanto, em cima do Corinthians. Não pode ter esse tipo de postura. A postura do Corinthians foi absolutamente equivocada. Nós vimos o São Paulo encarando de uma forma até valente. Temos o próprio Bahia, que não deu para segurar. O Internacional, o problema fosse o Internacional daquele de final de temporada 2020, falaria, olha, teria até moral para encarar o Flamengo, porque brigaram pelo título até a última rodada, até o último soprada de apito. Mas este de agora é um Internacional em torno do qual a gente só não sabe o que dizer, o que esperar. É uma grande interrogação. É um Internacional que parece não ter se recuperado da perda de um título que dependia de si, né, que teve uma derrota importante para o Sport. E ok, no jogo final também teve no mínimo um lance polêmico, mas que daí para frente apostou num técnico estrangeiro, não deu certo, aí chamou outro estrangeiro, embora já conhecido nosso, que é o Aguirre, e continua oscilando. Então é um Internacional que eu tenho a impressão de que, não sei, também vai ficar naquela dúvida, como entrar em campo, com aquela preocupação de o negócio é não perder de muito.
Não acho isso correto. Os times têm que mudar um pouquinho a postura. É assim, como podemos segurar o Flamengo, mas não como podemos evitar uma derrota feia. Olha só, mais de 100 mil inscritos no YouTube, mais de 250 mil na Monetize, mais de 500 mil na Monetize, mais de 1 milhão na Monetize, mais de 5 milhões na Monetize, mais de 15 milhões na Monetize, mais de 150 mil na Perfect Pay, mais de 1 milhão na Ticto e mais de 1 milhão na Hotmart. E ainda tá faltando placa aqui. Se você quer aprender como que eu faço para ganhar dinheiro pela internet de verdade, eu vendo todos os dias desde 2014 e eu quero te mostrar como que eu faço isso usando robôs que vendem para mim quase no piloto automático. Clica no link aqui embaixo e vem comigo e aprenda com quem sabe de verdade.